como utilizar o pêndulo no dia a dia, né? E dá para utilizar para muitos fins, muitos fins. É uma aulazinha curta, mais curta e objetiva, mas acredito que vai ajudar muito vocês a entenderem como o pêndulo pode ajudar vocês em questões práticas do dia a dia, a tomar decisões, a fazer aferições, medições sobre campos de energia, né? É uma forma muito prática e simples, porém bastante eficaz para ajudar vocês no dia a dia, principalmente nesse momento muito confuso e nesse momento que nós estamos vivendo de um turbilhão de energias, principalmente ajudar na conexão com a verdadeira essência espiritual de vocês, né? Nem todo mundo tem a clarividência, a clareaudiência, nem todo mundo conseguiu aprender a fazer a projeção astral consciente, né? Inclusive é um tema que eu quero abordar futuramente. E aí o pêndulo pode ser um instrumento que pode ajudar na comunicação de vocês com o eu espiritual de vocês ou qualquer outro amigo espiritual. De antemão, eu já adianto que o pêndulo em si não tem poder nenhum. Não é o pêndulo, objeto material, que tem o poder de falar ou revelar. Não é, não é e não é. Mas ele é um instrumento por onde impulsos energéticos circulam através do seu subconsciente, através do campo, né, que ali passa através do campo eletromagnético seu, através de átomos, estimulando células e moléculas, que vai ativar esse pêndulo, esse objeto, para respostas bem práticas como sim, não, talvez, ou respostas neutras. É importante, e repito mais uma vez, o pêndulo, enquanto objeto, não tem poder de nada. Não é apenas um objeto, mas é a forma como você se conecta com ele, a forma como você se conecta com o seu subconsciente e com os campos mais sutis que vai ajudar você a obter respostas e orientações. Tá bom? Então vamos lá. Então, para que serve o pêndulo de fato? Na radiestesia, o pêndulo é utilizado como uma ferramenta de sensibilidade e interpretação. A prática parte da ideia de que tudo possui um campo vibracional ou energético e que o pêndulo ajudaria a captar essas variações por meio de movimentos específicos. Repito, quando você não tem clarividência, clareaudiência, ou a sua intuição não está muito aguçada, que isso pode dificultar nas conexões mais sutis, nos níveis mais profundos do seu subconsciente, ou nos mundos dimensionais, você precisa manter uma conexão, então o pêndulo pode ajudar você. Tem pessoas que vão usar as cartas de tarô, tem pessoas que vão usar as mesas radiônicas, mesas psiônicas, runas, búzios, e os oráculos como uma forma de conexão. Mas os oráculos em si, enquanto objetos físicos, são apenas objetos físicos. Mas é a forma como você se conecta, é a forma como você se abre para essa conexão se manifestar através de impulsos que serão manifestados, por exemplo, no pêndulo. O instrumento normalmente é composto por um objeto preso a um fio ou corrente. Quando segurado pela pessoa, ele pode oscilar em diferentes direções. E essas movimentações são interpretadas como respostas ou indicações. Muitos praticantes usam o pêndulo para perguntas de sim ou não, análise de ambientes, equilíbrio energético e processos de meditação ou autoconhecimento.
Então, quando você vai fazer perguntas, quando você quer obter respostas, utilizando o pêndulo, você tem que fazer perguntas objetivas. Você não pode fazer perguntas de duplo sentido, perguntas complexas demais, do tipo, é melhor eu viajar para João Pessoa ou viajar para Campina Grande? Não. Você vai perguntar, primeiro, é benéfico eu fazer a viagem para João Pessoa? E aí o Pedro vai dizer sim ou não. Aí depois você faz uma outra pergunta, é benéfico eu viajar para Campina Grande? E aí o Pedro vai responder sim ou não. Eu estou com dúvida em relação ao emprego. Devo aceitar um emprego na empresa X ou devo aceitar um emprego na empresa Y? Você tem que fazer as perguntas separadas. Perguntas objetivas. Evitar perguntas muito longas. Perguntas objetivas. É benéfico para mim? Vai ser bom para mim? É auspicioso para mim? É positivo para mim? Vai me proporcionar evolução? Vai me proporcionar uma vida financeira melhor? Vai me proporcionar um relacionamento saudável? Vai me proporcionar saúde? Vai me proporcionar equilíbrio? Ou seja, são perguntas objetivas. Objetivas que podem ser perguntas do seu dia a dia, podem ser perguntas ligadas ao mundo espiritual. Através do pêndulo, você pode se conectar com o sutil ou o seu subconsciente e perguntar sobre energias dos ambientes. Será que esse espaço aqui da minha casa, o vórtex desse ambiente da minha casa, é um vórtex positivo? E aí o pêndulo vai responder sim ou não. Eu posso melhorar? Aí o pêndulo vai responder sim ou não. Aí você vai colocando as questões. Eu uso um cristal? Sim ou não? Eu uso um... Qual cristal? Aí você vai elencando. Ametista, turmalina, cristal branco, cristal rosa. Tenho que usar uma intervenção maior, uma radiestesia, usar um símbolo radiestésico. E aí você vai sim ou não, e você vai começar a entender e equilibrar ambientes, casas, o equilíbrio energético, você pode aferir a questão dos chakras, e aí você pode, eu não encontrei o meu aqui, mas você pode, na verdade, formular numa cartolina ou então numa folha de papel ofício o desenho de um homem e de uma mulher com os pontos dos chakras, dois chakras, e perguntar, tá equilibrado, sim ou não? Se pode fazer um relógio radiestésico, no final tem alguns exemplos, para você colocar o chakra, sim ou não, e o percentual, 10, 15, 20%, ou seja, dá para fazer muita coisa mesmo. Claro que a maestria dessa prática vai com a própria prática. Há também quem acredite que o pêndulo funciona como uma extensão da percepção intuitiva da própria pessoa, auxiliando na captação de respostas ligadas ao subconsciente. Dentro de práticas espirituais e esotéricas, algumas pessoas utilizam o pêndulo como forma de buscar conexão com seres espirituais, além de interpretar energias e informações presentes em ambientes, objetos, comidas, animais, plantas e até outras pessoas. Nessas práticas, os movimentos do pêndulo seriam uma maneira de traduzir percepções energéticas e intuitivas. Você pode, na verdade, até usar para comida. Claro que você não tem condição de sair para um restaurante, estar no restaurante e ficar pendulando em cima da comida para saber se a vibração está positiva ou negativa. Entende? Mas você pode fazer isso em casa. De que forma? Será que essa energia está positiva? Essa vibração dessa carne, dessa fruta, desse garrafão de água. E aí eu posso usar aqui um quê? Um cristal, um pêndulo, ou você pode simplesmente pendular, girar em sentido horário. Eu energizo, eu positivo, positivo, positivo. Ou seja, perceba como dá para justamente por exemplo, eu ancoro a chama violeta, um vórtice de chama violeta, para transmutar toda a energia negativa que está nessa carne, nessa fruta, nesse legume, nesse cristal, nesse ambiente. Ou seja,
é uma forma prática de você se conectar com a sua essência, com sua força espiritual, e você ter uma certa independência. Você pode também se conectar com seres espirituais, saber se eles estão presentes, se eles estão conectados, se você tem uma ligação com seres X, seres Y, tá? Lembrando que quando eu pergunto uma vez, é só uma vez. Se você ficar perguntando várias vezes a mesma pergunta, pode gerar interferência no campo. Mas é claro que, para eu ter uma boa conexão, eu preciso estar bem conectado. Eu preciso estar relaxado, sem expectativas, sem ruídos mentais, num ambiente tranquilo, sem muito barulho, sem muitas pessoas. Eu preciso estar relativamente equilibrado para que eu possa manter uma boa conexão. Senão, você pode receber interferências do tipo: eu cheguei agora da rua e vou fazer uma consulta no pêndulo. É muito provável que você faça, o pêndulo vai responder, mas como você veio da rua, você teve contato com pessoas, com ambientes, com objetos, com ruídos, poluição, e tudo isso fica onde? Fica pairando no seu campo eletromagnético e pode interferir nas respostas do pêndulo. É por isso que, eu preciso consultar o pêndulo, eu preciso tirar umas dúvidas. Relaxa, anota primeiro as perguntas, para não esquecer, revisa, para que as perguntas sejam objetivas. Objetivas e práticas. E ali eu vou tomar, no mínimo, um banho, eu vou lavar um banho natural de água, se puder fazer um banho de essências e de ervas, melhor ainda, veste uma roupa tranquila, vai para o seu cantinho, avisa o pessoal para não lhe incomodar, relaxa, medita um pouquinho, faz umas práticas de respiração, bota uma música instrumental que você tem, e isso vai, na verdade, ajudar você a manter o equilíbrio e fazer uma conexão mais precisa, aliás, mais equilibrada, e com isso você poderá receber mais respostas assertivas. Sendo assim, o pêndulo funciona como um canal entre você e as dimensões espirituais, manifestando respostas por meio de diferentes tipos de movimentos, como oscilações para a direita. Convencionalmente, se diz que a direita é sim. Quando movimenta para a esquerda, é não. Quando se movimenta na horizontal, da direita para a esquerda, pode simbolizar neutro. Na vertical, para cima e para baixo, pode simbolizar sim ou então equilíbrio, né? Quando o movimento é transversal, cortando, pode simbolizar interferências. Entende? Quando fica pulando desordenado, muita interferência. Depende como você vai reprogramar o pêndulo. Os pêndulos utilizados na radiestesia podem ser confeccionados com diferentes materiais, como madeira, cristais ou metais. E cada praticante costuma atribuir características específicas a cada tipo. No entanto, na prática, qualquer objeto preso a uma linha, fio ou corrente pode funcionar como um pêndulo. Eu não tenho, Conrado, dinheiro para comprar um pêndulo de madeira, um pêndulo de cristal, um pêndulo de metal, mas eu preciso fazer uma consulta. Você pode pegar o cordão, dar uma limpadazinha antes, pode pegar uma linha, pode pegar um barbante, só não aconselhamos que seja de sintético, seja de tecido, de linha, entendeu? E você pode amarrar ali a ponta de um lápis, pode amarrar seu anel, você pode colocar uma pedra, uma chave, e serve como pêndulo. A primeira coisa é, só serve se for um pêndulo feito, vendido em lojas esotéricas? Não. Esses pêndulos, como vocês estão vendo aí, esteticamente bonitos, são apenas estética.
Mas você pode criar um pêndulo agora e vai responder da mesma forma. Por quê? Não é o pêndulo que tem poder. O que vai prevalecer é a sua profundidade na conexão e a sua entrega sem colocar as benditas emoções no meio. Por falar em emoções, eu vou fazer uma consulta. Se você já tiver internamente na sua cabecinha, já com a resposta, eu quero que saia isso, tem que sair isso, eu acho que isso aqui é o melhor. E às vezes não é, mas o pêndulo vai dizer que sim. Por quê? Porque você está com expectativa. Você já está com a mente programada para dizer que aquilo é o melhor. E o pêndulo vai responder de acordo com o que está no seu campo. É por isso que quando for consultar o pêndulo, tem que estar o mais neutro possível, sem expectativa, sem achar, não, relaxa, se conecta, por exemplo, com o seu eu espiritual, seu eu divino, e aqui eu quero saber o que é melhor para mim, independentemente do que eu estou sentindo e pensando. O que é mais evoluído para mim, o que é mais benéfico, o que é mais auspicioso, o que vai me proporcionar crescimento material, espiritual e emocional, independente do que eu estou sentindo e pensando. O pêndulo é uma forma por onde a resposta do seu subconsciente e o seu eu espiritual, ou algum ser espiritual, vai dizer para você. E essa resposta, ela é atemporal, além do tempo e do espaço. Portanto, se eu vou fazer a consulta já deduzindo que tal coisa é melhor, o pêndulo vai responder que é a melhor, sem ser a melhor, porque você está com uma informação já enraizada no seu campo de informação. Os pêndulos de madeira, eles são mais leves. Claro, eu vou improvisar, eu vou fazer aqui um pêndulo. Claro que você não vai colocar um pêndulo pesado. Ele tem que estar num peso ali suportável. Você vai querer colocar uma pedra de 500 gramas para servir de pêndulo que não vai dar certo. Tem que existir um certo conforto e leveza. Os pêndulos de madeira são muito usados porque são bastante leves e não quebram fácil. Porém, eles são mais fáceis de reter, armazenar e ficar impregnado de energias, tanto positivas como energias nocivas. Cada vez que eu uso o pêndulo, ele está também recebendo informação e retendo informação. E aí, para limpar o pêndulo de madeira, dá um pouco mais de trabalho, porque você não vai colocar álcool, você vai colocar água, porque vai danificar com o tempo. Então, tem um processo mais delicado de utilizar, apesar de serem muito gostosos de serem usados pela leveza. Usam muito os pêndulos de cristal. A desvantagem, eles são esteticamente mais bonitos, têm algumas propriedades da pedra, ametista, transmuta e tal, mas não tem valor nenhum se você não intencionar. A pedra em si não significa nada, não tem poder nenhum, nenhuma pedra. Não vá achando que, eu vou comprar agora uma ametista e ela vai transmutar as energias negativas. Não vai transmutar porcaria de nada. Eu vou comprar uma turmalina, vai transmutar energias, bloquear energias negativas. Não vai bloquear nada. A não ser que você ative a energia. E esse ativar é colocar intenção forte de que aquele cristal serve para tal propriedade. E aí já começa a ter um diferencial, porque eu coloquei uma intenção ali. São bonitos esteticamente, mas são os mais fáceis de quebrar. Quebrou, rachou, despacha. Quebrou só uma pontinha, Caliel. Despacha, joga fora, porque já perdeu já a conexão. Não pode ter fissuras. A mesma coisa com um pêndulo que começa de madeira, que começa a rachar. Já não vai segurar muito bem a energia. E tem uns pêndulos de metais, que são também esteticamente bonitos, são um pouco mais pesados, porém, são os que geram mais conexão.
pelo metal. Entendeu? Pelo metal. Eles têm mais durabilidade, eles não quebram, mas faz quebrar correndo, quebrar eles, né? E de limpar também é um pouco mais fácil. Os de metal, os de cristal, você pode usar lavando com água, deixando uns minutinhos no sol, não pode deixar muito, porque o sol vai rachar o cristal, ou pode danificar. Ou então pode encostar o cristal na pedra que limpa todas as pedras, que é a tô com ela aqui na minha frente, esqueci. A selenita branca, entendeu? Que também tem que ser intencionada para isso. Os de metal, eles podem ser limpos também, limpando um pouco com água, né? Ele vai oxidando também, então às vezes você pode usar uma palha de aço para limpar ele, lá deixar um pouquinho no sol, ou a forma mais prática de limpar, bater com ele 3 vezes na parede onde tem uma quina, onde tem uma viga de ferro. Geralmente está nas quinas das paredes das casas. Então você chega lá, bate 3 vezes, ou então tem um objeto de ferro descendo. Tá, que descarrega. Ou de metal. Não faça com o de cristal não, que ele quebra na hora. O de madeira não. Só alguns exemplos de como limpar esses cristais. E aí vai do acordo de cada um. O que cada um achar mais leve. Entendeu? Ah, não quero não. Pode pegar um barbante, uma corda, com um anel e você cria, intenciona, você cria o seu pêndulo. O pêndulo costuma ser utilizado em diferentes áreas e finalidades. O desenvolvimento pessoal e bem-estar, para quê? Análise energética dos chakras, percepção de desequilíbrios emocionais e avaliação de vitalidades energéticas e das pessoas, para saber se você está com obsessores, com espíritos negativos, magias, feitiços. Segundo, harmonização de ambientes e radiônica, identificação de possíveis interferências energéticas em locais, além de buscar por correntes subterrâneas de água, minerais e alterações vibracionais no ambiente. Tem casas que estão debaixo, que foram casas e prédios e monumentos que foram construídos em vórtex que nem sempre são positivos. Contém lençóis freáticos, esgotos, bueiras por perto, isso não é legal. E aí você tem que criar mecanismos para tentar harmonizar aquela energia. E aí a gente já entra no Feng Shui, ou Feng Shui, que ajuda a trazer equilíbrio para casa. Às vezes sua casa, sua cama está colocada num vórtex que está girando em energia contrária. E aí vai ter o quê? Insônia, perturbação, desassossego. E aí existem formas de equilibrar isso. E aí você pode perguntar com o pêndulo, né? O que é que eu faço? Tem chamado cortiça. Cortiça é um caso de cama. É um tipo, parece um tapete de cortiça que você coloca debaixo da cama, debaixo do colchão, e aquilo ali vai bloquear energias, interferências de energias telúricas na sua cama, no ambiente em que você dorme. Deixa eu só verificar aqui rapidinho se é isso mesmo. Tapete de cortiça. É exatamente isso. É tapete de cortiça. Dizem que ele é muito bom para colocar debaixo do colchão e bloquear energias telúricas negativas que estejam influenciando onde está a sua cama. Terceiro, localização e investigação. Aplicação da procura de objetos desaparecidos, animais perdidos ou pessoas. Dá para você usar o pêndulo para saber se o animalzinho está doente, se é espiritual ou material. Dá para fazer investigação de muita coisa, gente. De muita coisa. Mas para isso, depende de conexão. Não é simplesmente, eu vou jogar o pêndulo ali em qualquer... Não, porque se você jogar o pêndulo em qualquer lugar, a energia também vai impregnando nele. Então tem que deixar ele guardadozinho, num panozinho, numa bolsinha. Nem todo mundo, o pêndulo que você usa só é para você usar, não é para todo mundo estar pegando. Tem que ser guardado num ambientezinho legal. Entende? Então tem todo um processo. Não é qualquer objeto que você vai jogar em cima da mesa de jantar,
no sofá, no chão, e sair pegando a toda hora e pendulando e perguntando. Não, tem que ter preparação. A eficiência da resposta depende de uma boa preparação para você usar o pêndulo. 4. Auxilia em escolhas e direcionamentos. Uso para obter respostas intuitivas, especialmente em perguntas objetivas, além de orientar decisões relacionadas a terapias, alimentação e práticas de cuidado pessoal. 5. Equilíbrio energético. Utilização junto a gráficos e técnicas radiestésicas com o objetivo de promover limpeza, alinhamento e harmonização energética de pessoas e espaços. Você pode usar os agregados ao pêndulo, que são gráficos radiestésicos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho uns exemplos, e mesas radiônicas, que auxiliam na precisão das respostas. Tá? E sexto, conexão com o mundo espiritual. Através de concentração e movimentos, você pode obter respostas do mundo espiritual, dos seus mentores, guias e do seu próprio eu espiritual. Calibração, fundamental. Eu vou comprar um pêndulo Kaliel Conrado e vou me preparar e vou consultar. Não é assim. Além da preparação, você precisa calibrar seu pêndulo. Antes de utilizar o pêndulo, muitos praticantes costumam fazer uma calibração que serve para estabelecer como o instrumento irá se comunicar através dos movimentos. Eu vou calibrar. É como você comprou um produto novo e você vai ter que calibrar ele. É como você comprar um roteador na sua internet, na sua casa, para colocar a internet, e o profissional que for instalar, ele tem que calibrar o roteador para que ele funcione em uma frequência e chegue à internet. Qualquer coisa. Você tem que calibrar o pêndulo. Como é que você vai calibrar o pêndulo? Você vai dizer que tal movimento para a direita é sim, tal movimento para a esquerda é não, por exemplo. É o que se convenciona e utiliza mais. Mas, de repente, você pode ser da galera do contra e dizer que o seu sim é para a esquerda e o seu não é para a direita. Depende de como você vai calibrar. É um tipo de programar como é que o seu pêndulo vai responder. Entendeu? E depois disso, você vai começar a treinar com perguntas simples. Com perguntas simples. Meu nome é fulano de tal? Aí ele vai responder sim ou não. E ele responde. Minha idade é tal? Eu moro em tal cidade? E aí você dá respostas. Por exemplo, meu nome é Kaliel Conrado. Meu nome é Joaquim Pereira. O Pedro vai dizer que não. O meu está programado para responder não, girando para a esquerda, e sim para a direita. E aí você vai treinando, você pode colocar palavras, café, leite, pão, né? E cobrir isso, misturar, e você faz um papelzinho, escreve, vira, emborca o papel, e você mexe assim aleatoriamente, de olhos fechados, e espalha, e você vai perguntando, aqui está o nome pão, e ele vai respondendo sim ou não. É uma forma muito prática e muito boa para você saber se o pêndulo está calibrado e bem conectado com você. Entende? Tá aí. Então, no sentido horário, da esquerda para a direita, a resposta é sim. Quando o pêndulo gira para a direita, da esquerda para a direita. O não é no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Tem um movimento de um lado para o outro, horizontal, fica como um pêndulozinho, pode ser neutralidade, pode ser indecisão, às vezes pode ser um não. Quando é porque eu esqueci de colocar, o movimento ele está na vertical, para frente e para trás, pode simbolizar também neutralidade ou equilíbrio. Como também no horizontal pode ser, na verdade, simbolizar equilíbrio. Deixa eu tentar, eu vou dar aqui uma pausa rapidinho, porque eu vou ligar a câmera para ver se eu consigo fazer uns exemplos ao vivo e a cores para as senhoritas entenderem. Deixa eu girar isso aqui para ficar melhor. Para ver se eu consigo explicar melhor para vocês.
Vamos lá. Apareceu. Deixa eu colocar aqui na tela principal. Fixar na tela apenas para todo mundo. Vocês estão me vendo? Sim. Deixa eu tentar baixar um pouco mais aqui. Pronto, isso aqui vai. Tá aqui o pêndulo, estou com o meu pêndulo. Meu pêndulo é de metal. Então, aqui é a minha direita. Aqui é a minha direita e aqui é a minha esquerda, tá? Então, eu calibrei, programei o meu sim sempre para direita. Ele está girando da esquerda para a direita, esquerda para a direita. O não é da direita para a esquerda. O horizontal seria isso aqui, ó. Direita, esquerda, direita, esquerda. Pode ser neutralidade ou tá ok. Mas não é um sim propriamente dito. O vertical, frente e trás, frente e trás, pode ser tá ok, tá beleza, tá tudo sem interferência. E o transversal, que é isso aqui, ó, é interferência. Quando ele fica para movimento aleatório, para cá e para cá, é muita interferência negativa, entendeu? Ele fica pulando de um lado para o outro sem ter rumo. Se tiver acontecendo isso, é sinal grave, muito grave, tem que tomar as providências. Por exemplo, vamos lá. Minha direita é aqui, onde eu estou apontando. A minha esquerda é para cá. A minha esquerda é onde está o microfone. A minha direita é onde está a minha mão que segura o pêndulo. Só para vocês se situarem. Vou perguntar: meu nome é Francisco José? O pêndulo vai dizer que não. Tá vendo? Está girando da direita para a esquerda. Meu nome é Patrício de Barros? Está girando que não. Quando for começar, dê uma paradinha, deixa ele ficar isso aqui, ó. Antes de perguntar, tem que deixar ele estabilizado. Meu nome é Caliel Conrado? Aí respondeu que sim. Ele está girando da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. É? Por exemplo, eu estou conectado com o meu eu espiritual? Respondeu que sim. O meu eu espiritual se encontra dentro de Sansara? Respondeu que não. Eu tenho, por exemplo, 2,15 metros? Não. Eu tenho 1,81 m? Sim. E aí você vai treinando ele com perguntas simples. Eu moro nos Estados Unidos? Não. Tá vendo? Mas você pode convencer, programar ele de sim, para ele vir fazer isso aqui para a direita, entendeu? Não, para ele vir para a esquerda. Ou você pode fazer um gráfico radiestésico, um relógio radiestésico, para você saber onde é que é o sim e que é o não. Temos ali que eu vou pegar já já. Mas deu para entender o movimento, né? Quando é transversal, interferência. Quando ele fica pulando sem direção, é interferência extremamente negativa. Quando gira da esquerda para a direita, sim. Da direita para a esquerda, não. Você pode perguntar, tem algum espírito, tem alguma energia negativa me influenciando no momento? Não. Você pode fazer, tem algum espírito obsessor no meu campo vibracional? Não. Você tem que segurar, não precisa segurar com muita força, mas precisa estar conectado os dois dedos. Você não pode estar perguntando assim, tem que conectar. É como se fosse um gatilho. Tuc. Tem que estar segurando com firmeza. Não precisa colocar super força aqui, não há necessidade.
Então você vai perguntando. Tem que deixar um certo distância, não pode ser curtinho demais assim. Tem que deixar a corrente, o fio, a linha, um pouquinho longa. Se sobrar, você segura por dentro na mão, entendeu? Tem que estar, não pode estar perguntando solto assim. Tem que estar conectado. É como se fosse um gatilho. Conectou, conectou. Entendeu? E aí você vai perguntando, se você estiver muito conectado com o seu eu espiritual, ou simplesmente com a sua centelha interna, você pode formular várias perguntas e você ir tirando suas dúvidas. Meu lugar, o lugar que eu vou ser feliz é a cidade que eu estou morando agora atualmente? O pêndulo diz que não. Eu ainda vou embora da cidade que eu moro, Cajazeiras da Paraíba? Ai, graças. Os fogos de artifício, por favor. E aí você vai se conectando, você vai perguntar para tudo. Eu, por exemplo, não, faz um banho energético, um banho de arruda, um banho de sal grosso. Não é assim. Banho não é receita de bolo. Você vai ter que perguntar, porque é de acordo com o seu estado vibracional e com sua configuração. O banho que serviu para Caliel não significa dizer que vai servir para Gorete. Todo banho que eu vou tomar energeticamente, eu pergunto no pêndulo. Às vezes eu tenho os pacotes de aqui, aqui a minha região é extremamente seca e quente, então a gente não encontra com facilidade ervas frescas, verdinhas. Então eu compro mais raízes e folhas secas e faço o chá, mas às vezes eu coloco aquele disposto na minha mesa e pergunto: eu estou fazendo um banho de limpeza e equilíbrio. Eu devo fazer com essa erva? Sim. Com essa? Não. Com essa? Não. Juntou só duas ervas? Sim. Três ervas? Não. E aí eu faço e funciona, beleza. Esse banho eu devo jogar da cabeça aos pés? Não. Sim. E aí eu vou tirando, fazendo o meu próprio diagnóstico, sem precisar ficar dependendo de A ou de B. Eu mesmo vou aprender a guiar meus passos e a guiar minhas terapias. Entende? Pensando no meu bem-estar e no meu equilíbrio para começar a semana, a minha força divina interna recomenda que eu faça um banho de ervas? Sim. Quando terminar aqui, eu vou perguntar: é isso, isso. E eu não uso geralmente uma placa com sim ou não, porque eu já sei os movimentos. Sim e não. Dá para fazer muita coisa, gente. Muita coisa. Repito, se você já fez a pergunta objetiva e clara, não pergunte novamente, que é já abusar da boa vontade. Não queira induzir o pêndulo a responder algo só porque você quer que responda. Porque começa a sair mentira e interferência sua, do seu ego, da sua mente confusa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Deixa eu ir para cá. Desligar um pouco a câmera. Vamos voltar para cá. Deixa eu sair daqui. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Vamos para cá. Durante a prática, recomenda-se manter a concentração, tranquilidade e neutralidade emocional. Preste bem atenção. Antes de iniciar a prática com pêndulo, eu preciso estar concentrado, tranquilo e neutro emocionalmente. Eu não posso ir já querendo que responda aquilo que eu acho que é o melhor para mim. Eu tenho que ficar aberto a respostas que muitas vezes não vai ser as que eu quero, mas vão ser as melhores. Então tu tem que estar com a tua mente tranquilinha. Não vá fazer consulta quando você está preocupado, estressado, com raiva, com medo. Se você for, só vai dar resposta errada. Entre os principais preparos, vamos lá. Buscar, como eu falei, buscar um ambiente tranquilo, relaxar a mente e o corpo e limpar energeticamente o pêndulo. Eu tenho comigo, isso é comigo. Geralmente, quando eu utilizo o pêndulo até 7 vezes, na 8ª eu limpo
tempo para depois recomeçar novamente. De 7 em 7 consultas, é bom fazer a limpeza do pêndulo. Tá? Ou com água, ou no sol, ou se for cristal, não deixar muito tempo no sol, limpa com a selenita branca, ou então lava com água corrente, diz que dá um choque com água gelada para quebrar a energia negativa, com madeira, você vai ter que limpar ali com um panozinho, não pode ser muito úmido, você pode passar uma essenciazinha de alecrim, de lavanda, não pode deixar o pêndulo no sol, senão vai rachar a madeira, entendeu? Você pode aplicar ali um reiki também, que pode ajudar a limpar, um chocorê, e por aí fazer uma oração, uma imposição de mãos, e por aí vai. Deixar em contato com a lua cheia, a lua crescente, a lua nova, recebendo os raios lunares. Então, cada um encontra a sua, né? E quando for consultar, seja no ambiente dali. Quanto mais fiel ao ambiente, mais forte fica a conexão. Definir a intenção da consulta. É importante anotar, né? E depois mentalizar claramente o objetivo e fazer uma pergunta objetiva. Uma pergunta de cada vez. Fazer a calibração dos movimentos, que eu falei. Antes de começar, toda vez que eu for fazer a consulta, eu tenho que calibrar? Não. Você só calibra uma vez. Tá? Só calibra uma vez. Você vai dizer, olha, toda vez que o pêndulo ir para a direita, girar para a direita é assim. Toda vez que o pêndulo girar para a direita, você vai girando ele para a direita com a mão. Toda vez que for sim para a direita, 7 vezes. Toda vez que a resposta for não, ele vai girar para a esquerda. Toda vez que a resposta for não, vai girar para a esquerda. Você vai girando para a esquerda. Ah, quando tiver ok, beleza, equilibrado, sem problema, gira para verticalmente, cima e baixo. Entendeu? Você vai programando. Será que ele ficou programado? Aí você vai testar. Meu nome é Joaquim. Se disser não, opa, tá bem calibrado. Se você disser, meu nome é Francisco Alves, ele disser sim, é sinal que o seu pêndulo não está calibrado. Aí você tem que calibrar de novo, para a direita, sim, para a esquerda, não, tal. Entende? Criar a proteção espiritual e energética. Em práticas espiritualistas, algumas pessoas fazem orações, meditações, ou pedir, ou seja, vou começar a fazer calibrei meu pêndulo. Estou com a mente tranquilinha, eu tomei um banho, vesti uma roupazinha leve, acendi aqui meu incenso, coloquei a música instrumental para criar o clima tal. Você pode fazer uma prece sua de conexão, né? Uma prece de conexão com o seu eu espiritual, com seus bons amigos espirituais, enfim, para ajudar a criar um clima vibracional, para facilitar. É importante compreender que dentro da radiestesia, o pêndulo não é considerado um objeto consciente ou independente. É o que eu falei lá no início. O pêndulo não fala, o pêndulo não decide, o pêndulo não possui vontade própria. Para os praticantes, o instrumento funciona apenas como um meio de manifestação de percepções intuitivas, energéticas ou espirituais, expressando respostas através dos movimentos produzidos durante a prática. Ou seja, o pêndulo seria apenas uma ferramenta de captação e interpretação, e não é, portanto, a origem das respostas em si. E aí existem os gráficos ou placas radiestésicas que ajudam você na radiestesia. Tem muitos cursos na internet. Você compra essas placazinhas aí e tal, e elas são placas para limpeza energética, limpeza de ambiente, proteção, quebra de antimagia, para quebrar magia, feitiçaria, bruxaria, para elevar a saúde. Existem dezenas, centenas de gráficos como esses que vocês usam com o pêndulo. E aí quem não conhece a fundo, tem muita gente que faz curso aí baratinho. Ali você vai colocar o testemunho, que pode ser uma foto sua, um papel escrito com o seu pedido e o seu nome, pode ser um fio de cabelo seu, e ali você vai fazer a radiestesia. Eu ativo o gráfico anti-magia, aí você vai girar em sentido horário, eu estou ativando com minha foto lá,
eu ativo o gráfico anti-magia para que todo feitiço, bruxaria, praga, maldição jogada contra Moisés, Caliel, tal e tal, seja quebrado e desfeito, ativando, ativando. Só que você vai precisar desse daqui, o relógio radiestésico, para saber, você vê que esse que está aí, vermelho, laranja, amarelo, isso aí são chakras. Aí tem horas, minutos, dias, semanas, meses e anos. E aí tem os dias, números, tem meses, tem percentual, tem letras, se é um problema físico, emocional, mental, espiritual, presente, passado e futuro, vidas passadas. Ou seja, esse relógio radiestésico, inclusive tem modelos que você pode pegar na internet e mandar imprimir. Facilita bastante. E logo ali no finalzinho tem sim, neutro e não. E aí, nesse caso, quando você tem um gráfico radiestésico com um sim, um não e neutro, quando você perguntar se é sim, o pêndulo vai em direção ao sim, ele não vai girar, entendeu? Você usa o girar quando você não usa nenhum gráfico, relógio radiestésico. Mas quando tem o relógio radiestésico, quando você pergunta sim, não, o pêndulo vai em direção à resposta não ou sim. E aí, vou usar qual gráfico, Caliel? Ah, você vai usar um gráficozinho, vai perguntar, tem algum feitiço, alguma magia? Interferência? Sim. Eu uso o quê? O gráfico anti-magia? Sim. Aí ele vai para o sim. Eu deixo quanto tempo ativado? Aí ele vai para um número. 2, 3, 4, 5, 6. Deu número 6. 6 o quê? Aí ele vai para horas, ou vai para minutos, ou vai para dias, semanas, meses ou anos. É muito útil esse gráfico radiestésico. Só um instante. Vou ter que abrir a câmera novamente para vocês, para mostrar aqui ao vivo e a cores. Fixar. Pronto. Eu tenho um desse que eu imprimi. Imprimi e plastifiquei. Não sei se eu vou conseguir enxergar com nitidez. Isso aqui, eu tenho um gráfico desse. Você vê que tem o sim, e tem no caso, quando está aqui está o sim, está distorcida a imagem. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para tirar isso aqui. Planos de fundo. Pronto, acho que melhor. Saiu. Como é que faz? Gerar um plano de fundo, desfocar seu plano de fundo. Ou foi pior. Enfim, deixa eu ver se eu tiro isso aqui, mas não tem como não. Enfim, por exemplo, quando está aqui está o sim e aqui está o não. Quando eu uso esse relógio radiestésico, esse que está na tela, ele vai, por exemplo, meu nome é Moisés, Caliel Conrado, ó, o pendrive vai para o sim. Meu nome é Joaquim Bezerra, aí o gráfico vai pendular para o não. Quando eu uso o gráfico radiestésico. Quando eu não uso o gráfico radiestésico, sim, ele gira para a direita e não para a esquerda. Mas se vocês puderem imprimir isso aqui, é fácil, fácil encontrar na internet. E aí vocês vão ver aqui que tem tudo, né? Tem os chakras, tem as cores, tem dias, meses. É um gráfico muito legal. Aqui é o tamanho de uma folha A4. Dá para ajudar bastante.
E tem as placas de radiestesia. Aqui é o gráfico desimpregnador. Isso aqui eu posso colocar foto da minha casa, o endereço da minha casa e pessoas para desimpregnar o campo da pessoa de energias negativas. Deixa eu ver se eu tenho uma foto minha aqui. Aqui no caso, eu tenho uma foto que eu imprimi, tem meu nome, minha data de nascimento, eu coloco nesse gráfico específico, eu posso colocar aqui no centro e pendular, ativando o gráfico desimpregnador, ativando o gráfico, ativando, limpando todo o miasma, lavas astrais, de Moisés, meu nome frontal, limpando. Ativei, só que aí eu pergunto no gráfico, eu deixo quanto tempo ativo o gráfico? Aí ele vai para o número, no 3 o quê? Aí ele vai, se for 3 horas, aí o pêndulo vai girar para horas. Se for minutos, vai para minutos. E aí você vai deixar o gráficozinho, um cantozinho guardado, para desimpregnar de energias negativas. O gráfico anti-magia. Esse daqui, por exemplo, não são caras essas plaquinhas. Ah, não quero comprar, estou sem dinheiro, Caliel Conrado. É um tipo de acrílico isso aqui. Você pode imprimir em folha. Tá? Só que se você imprimir em folha e não plastificar, você vai poder usar uma vez. O plastificado, quando você plastifica na folha de A4, você pode passar um álcoolzinho tal e limpa a energia negativa. O gráfico anti-magia serve para quê? Como o próprio nome diz, anti-magia, para cancelar, anular magias, feitiços e bruxarias. Né? Aí você vai colocar o testemunho aqui na base, a pontinha vai ser girada para o norte, você pode consultar com uma bússola, ou botar uma bússola, baixar o aplicativo de bússola no seu celular, e aí você bota para o norte é para cá, e aí bota e ativa. Quanto tempo vai ficar minha foto aqui, meu testemunho? 1 hora, 2 horas, 3 horas e tal. Depois tira, limpa e acabou. Tem um gráfico de vitalidade, tem outros aqui que você pode usar, tem o Flor da Vida, tem o Labirinto, esqueci agora o resto do nome, tem um monte de gráfico aqui. Tem um monte aqui. Tem centenas de gráficos aí. Você pode utilizar para fazer suas limpezas. Prato, tem muitos cursos na internet com eles, entende? Que vocês podem fazer para ajudar vocês no dia a dia. Entende? Deixa eu desligar aqui a câmera para não pesar muito. Só um instante. Pronto. Aí vocês podem usar como auxiliadores para auxiliar com o pêndulo. Aí tem outro modelo. Esse é de técnicas, Corel Hindu, cromoterapia. Você pode notar, eu estou desequilibrado, né? Qual a técnica que eu devo buscar para melhorar a minha vida? Aí tem a apometria, a acupuntura, que você pode criar o seu, entendeu? Teta Healing, mesa radiônica, reiki egípcio, reiki uzui, floral, banho de erva. Você pode criar o seu, você vai baixar na internet, você pode criar com Canvas ou outro programa e vai colocando os nomes que você quiser aqui dentro, das técnicas que estão mais próximas de você. Aí tem um sim, não para confirmar, tem o outro, da saúde, estou com problema de saúde aqui, estou com nariz, olhos, ouvido, ovário, pâncreas, fígado, pênis, blá, 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 blá. Você pode criar. Como pode criar também para os chakras, os 7 chakras, esqueci de colocar aqui o gráfico dele. E você consultando. Onde é que está o ponto de energia, onde é que está tendo um acúmulo de energia negativa, em qual órgão? No períneo, na próstata, pulmão, onde é que está desequilibrado? Qual órgão do meu corpo está desequilibrado? Está precisando de um cuidado especial. Aí o pêndulo vai para lá. Ah, o que é que eu devo fazer? Uma técnica, procurar um médico? Ou seja, dá para fazer muita coisa. Aí tem um gráfico mais simples de todos. Sim, direita, não e indiferente. Entendeu? Neutro. Você pode fazer simplesmente um gráfico, imprimir uma folha, sim para a direita, não para a esquerda, indiferente. E vai perguntando, treinando. Começa com isso daí. Aí ele, nesse caso aí, quando tem impresso o nome,
Não, ele não vai girar para a direita nem vai girar para a esquerda. O pêndulo vai naturalmente na direção. Quando a resposta for sim, o pêndulo ele vai diretamente para o sim. Quando a resposta for não, o pêndulo vai diretamente para o não. E vai, viu, gente? Pode confiar. E aí, um outro exemplo. O meu problema está onde? É físico, mental, emocional, espiritual. É mental. Quantos por cento de desequilíbrio mental? Aí tem um percentual, entendeu? Emocional, aí o pêndulo vai pendular e vai parar em cima do emocional. Quando for espiritual, ele vai pendular direto para o espiritual. Ah, é espiritual. Deixa eu perguntar aqui, é um quê? Foi eu mesmo que criei essas energias negativas espirituais? Aí o pêndulo diz, não. Aí foi alguma magia que fizeram para mim? Sim. Quantos por cento dessa magia está atuando em cima de mim negativamente? 60%. Dá para limpar com radiestesia? Sim. Ou não? Tem que procurar um pai de santo, uma mãe de santo? Sim. Aí você vai perguntando. Agora, sim, quanto mais neutro emocionalmente, quanto menos você colocar emoções programadas, melhor será a resposta. E aí é o bonitão das tapiocas, Caliel Conrado, Instagram, Caliel, holístico, YouTube, Caliel Conrado, orientador holístico. Foi bem prático, bem objetivo, espero que vocês tenham gostado. Como eu deixei gravando, deixa eu só parar aqui a gravação e conversar com vocês aqui no grupo. Ah, na verdade, eu gravei ou não gravei? Ah, interromper a gravação.